Entre Facas e Segredos é um bom exemplo de como, às vezes, fazer o básico é a melhor opção. O básico, nesse caso, é recrutar grandes atores, escrever um roteiro esperto e unir essas duas coisas em uma filmagem competente. Graças a isso, o filme foi indicado a um Oscar de roteiro original, com a velha história de um assassinato e a posterior investigação para se encontrar o culpado. O tema do Quarentena Cult de hoje é Entre Facas e Segredos, do diretor Rian Johnson. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pozunoff Jr. e Maria Clara Vieira. E aí, pessoal, tudo tranquilo? E aí, tudo bom? Eu queria fazer uma reclamação desse texto de abertura aí, que ele não é isento. Já começa. Ele não é isento, ele já fala que é que coisa uma isenção jornalística ali. É o texto isentão que você quer, Paulo. Isso. Não tá isento mesmo, hein? Eu que escrevo esse texto, da próxima vez que achar ruim, você vai e escreve teu texto, dá teu showzinho. Isso também, eu vou falar isso sempre agora, toda coisa. Dá teu showzinho aí, faz um textão aí massa sobre escreve aí 6.600 caracteres. Pessoal, então esse é o Quarentena Cult. Funciona, o nosso esquema é o seguinte: um de nós faz a indicação de um filme, os demais assistem este filme, e aí a gente faz aqui um bate-papo, um debate, com ou sem boina, né, Pozunoff? Às vezes vestimos a boina aqui pra dar hoje eu vou pôr muita boina. Não tem boina ainda? Eu só tenho aquele chapeuzinho de velho, assim. Não nego nem confirmo. E aí a gente faz um debate aqui para que você, nosso ouvinte, leitor da Gazeta do Povo, forme a sua opinião e decida se você quer gastar o seu precioso tempo assistindo esse filme. O filme que nós estamos debatendo aqui, né? Entre Facas e Segredos. Esse filme foi indicado pela Maria Clara, que está de volta aqui no Quarentena Cult. Tudo bem, Maria Clara? Como é que você está? Tudo bem, tô bem. Tava com saudade do Quarentena. Que bom que você voltou aqui. Maria Clara hoje está aqui conosco, o Evandro não está conosco. Mas vamos fazer assim, o que te levou, Maria Clara, a escolher, a indicar para nós este filme do Rian Johnson, Entre Facas e Segredos, hein? Diga aí. Muito bem, eu assisti esse filme tem pouco tempo, ele é de 2018, se eu não me engano, né? Desde o lançamento me chamou muita atenção porque eu sou uma grande fã de Agatha Christie. Eu li muito livro da Agatha Christie quando adolescente, agora recentemente voltei a ler, né? Ela está sendo relançada, esse ano a obra dela completa 100 anos, então, aliás, o primeiro livro, né, o Misterioso Caso de Styles, completou 100 anos. Então, voltei a ler e, enfim, assisti Entre Facas e Segredos, porque ficou pendente desde 2018. E achei o filme delicioso, assim, ele é... Na época já tinham dito algo nesse sentido, mas ele é uma clara homenagem a esse estilo de narrativa consagrado pela Agatha Christie, né, que teve as suas influências, tem outros grandes nomes desse gênero, mas ela... Sou suspeita que não estou sendo isenta, mas acho que ela é a maior. Assim, ela é a autora, assim, ela, em termos de números, é claro que tem uma distância grande, mas ela é a segunda autora britânica mais vendida do mundo, ela só perde para o Shakespeare. Então, acho que... E o filme é uma homenagem, ele é um whodunit, né, assim, é um quem matou, né, não tem nada demais, ele é um filme, não é uma... Como o Jones colocou no textinho de abertura, não tem nenhuma... Não é nada... mega brilhante, texto, é só sinal. Exato. É só uma investigação de assassinato, mas com grandes atores. Tem a James Lee Curtis, que eu adoro, acho que ela tá maravilhosa no filme. Para mim é quem chamou mais atenção. Então, é um filme super gostoso, divertido, né? Assim, você fica, na verdade, sabendo quem que é o assassino ali nos primeiros 30 minutos. Fica um pouco na dúvida se é aquilo mesmo, no final tem outro plot muito interessante. Eu achei, o que mais me chamou a atenção no filme, assim, o que mais me cativou, é que ele é um filme politicamente correto, de cabo a rabo, maravilhoso, assim. Eu sou muito chata
Quem me conhece sabe, assim, um filme que eu nunca vou indicar aqui, por exemplo, vai ser um Malévola da Disney, assim, vários esses filmes atuais que parece que é feito só para você ganhar uma estrelinha, tipo, olha, tem várias mulheres, olha, sabe, nada contra ter, mas quando a coisa é feita mais para ganhar uma estrelinha do que por contar uma boa história. E eu acho esse filme, ele tem vários estereótipos, ele tem um discurso politicamente correto, mas ele é tão descarado e leve que você não parece que você está assistindo uma palestrinha, entendeu? Você não está ali, ai meu Deus, tá bom, então o filme está tentando me ensinar sobre feminismo, sobre racismo, sobre xenofobia. O filme, ele coloca essas questões com uma certa clareza, né, assim, eu sei que a gente tem... Esse filme eu não sei se pode dar spoiler, porque ele tem mais graça se o público não souber. Eu fiquei em dúvida nisso, viu? Porque a gente sempre faz spoilers aqui, né? Mas há uma personagem central para o filme, é uma imigrante, né? Que está nisso, não tem problema que isso é revelado desde o começo. É uma imigrante, está numa família muito rica, né? Morre o patriarca da família, deixa uma herança gigantesca, e a gente vai ver que aquela família não é tão de boas assim, todo mundo tinha um motivo para querer o velho morto. E esse filme é muito engraçado, porque para mim, assim, ele tira um sarro de vários perfis, assim, apesar de ele ter essa mensagem politicamente correta, ele tem uma piada interna, assim, ele brinca com a menina que faz faculdade, que é toda militante, feminista, não sei o quê, e que, não vou dar muito spoiler, mas que não é capaz de ser fiel à própria amiga. Tem a mãe porra louca, que é toda... Até me lembrou a matéria que eu publiquei essa semana na Gazeta sobre a religião do bem-estar, que vende um estilo de vida baseado no, sei lá, no skincare que ela fala. Não, é uma marca de skincare, mas que promove um estilo de vida, uma evolução, uma meditação, não sei o quê. E é uma ladra, né? Você tem toda... e aí ainda tem o moleque, que é o liberalzinho twitteiro, que fica enchendo o saco dos outros no Twitter, enfim, e não faz porcaria nada de bom na vida real, assim. Eu acho que ele tem uma piada interna, assim, ele satiriza esses perfis de uma maneira muito interessante. E termina com uma frase, uma delas que eu acho muito, muito interessante, assim, que ele, pra mim, que ele, como é que eu vou dizer? Acho que ele resolve o problema, a narrativa politicamente correta, quando ele coloca quando o detetive, que é o Daniel Craig, tá maravilhoso também nesse filme, quando ele fala para essa mocinha imigrante, você é uma boa pessoa, né? É mais importante do que ela ser imigrante, que toda essa questão é colocada ao longo do filme, toda a questão política é um pouquinho abordada dos imigrantes nos Estados Unidos. Ele fala para ela assim, você deu tudo certo para você porque você é uma boa pessoa. E eu achei delicioso, assim, achei isso muito leve, achei que a sátira, ela é tão descarada, né, assim, acho que o que eu quero dizer, o filme é tão descaradamente politicamente correto que ele fica divertido, ele parece uma esquete de humor, ele não parece aquela palestrinha chata, entendeu? E ele mesmo tira sarro dos próprios perfis que se pagam de corretos ali dentro, né, como eu falei da menina, da mãe e tal. E é isso, assim, mais que acima de tudo ele é uma boa história, uma história divertida, engraçada, gostosa de assistir. Na hora não me veio à mente, mas eu lembrei, tem o Chris Evans, né, o Capitão América, que bom, sou suspeitíssima, eu sei que o Jones gosta da atriz que é imigrante, mas eu acho, o Chris Evans pra mim vale o filme inteiro. O Jones gosta do Chris Evans também. Eu sou mais do Chris Evans. Gosta bastante. Gato, então é isso, desde que ele foi lá o Homem Tocha. Que Homem Tocha? Não existe um Homem Tocha. Enfim, eu achei esse filme maravilhoso, assim, assisti, achei ele um excelente exemplo de como que você consegue fazer uma história que tenha valores. No fundo é isso, assim, ela tem valores super interessantes, divertida, engraçada, fazer um bom mistério que te prende e te faz dar risada ao mesmo tempo. É isso. Sobre a questão da imigrante, né, eu acho legal isso porque que você falou, Maria Clara,
o ídolo do Pozonoff, o Viktor Frankl, ele falava, né, que o mundo se divide entre pessoas decentes e pessoas que não são decentes. É basicamente isso, né? É isso, exato. E por isso que eu acho esse filme tão interessante, porque apesar você assiste o filme, ele é cheio de clichês politicamente corretos, mas ele se quebra no final. Não só no final, ao longo ele vai satirizando os próprios perfis corretos que ele constrói, e no final termina com justamente essa moral, assim, a diferença entre você ser decente e não ser decente. Eu vou aproveitar o gancho da Maria Clara, eu já no texto, né, de abertura, eu já meio que deixo o texto imparcial, bem feito. Eu já deixo meio clara a minha posição, que o filme, ele é o que eu espero do cinema quando eu vou no cinema. Eu vi no cinema esse filme, né, e, assim, você vai lá, se diverte, vê bons atores. Tem essa nova geração aí, o Chris Evans, ótimo papel. O Daniel Craig, que nem é nova geração mais, né? Mas faz cara, muito tempo que ele é nova geração. Cara, ele é ótimo ator, né? O papel dele é um papel, né, um cara sarcástico, irônico, observador, meio, só fala na hora certa. Benoit Blanc. Benoit Blanc, legal o nome, né? Blanc, bom nome, né? Cara, tem a Toni Collette no filme, tem Christopher Plummer, tem a Ana de Armas, tem o Chris Evans, o Don Johnson, cara do Miami Vice. Cara, não tem. Você vai pedir o que mais do filme, meu? Assim, todos eles entregam boas interpretações. O Rian Johnson podia se dedicar a fazer essas coisas, não querer fazer Star Wars, essas porcariazadas que ele fez lá. Qual que é o Star Wars dele? Eu nem lembro o nome. Eu ia falar. É Os Últimos Jedi, não é? Isso, Os Últimos Jedi. Vingança do Jedi maluco. Né? Os Últimos Jedi. E a Maria Clara já tinha dito, Savag, não queira tomar o mérito. E daí... Enfim... e o roteiro... fazendo o mansplaining aqui. Total, você está fazendo gaslighting. Mas, cara, assim... Filme tranquilo, simples, é basicamente tipo o filme que a gente comentou semana passada, Cidadão Ilustre, né? Você pega um roteiro, faz uma história bacaninha, os bons atores que entregam uma ótima performance, tá lá, cara, o cara ganhou uma indicação no Oscar do melhor roteiro original. Tipo, você não precisa inventar muita moda para ser indicado ao Oscar, é só fazer a coisa certa, não faz que nem qual que é o Tom Hopper, né, que fez o Cats. Esse filme. Nossa. Cara, até hoje eu fiquei só no trailer desse filme que eu não tenho coragem de assistir. Eu já não assistiria, eu imagino que na Broadway já deve ser uma porcaria. A Maria Clara vai discordar de mim. Pô, eu ia indicar Cats aqui pra semana que vem. Pode indicar. Não, eu sou muito fã do Andrew Lloyd Webber, que é o autor de Cats. E do Fantasma da Ópera, de Evita, mas eu não sei como é que ele permitiu que esse sacrilégio fosse cometido com a obra dele no cinema, é só isso que eu tenho para dizer. Eu não sei também como isso pode ter acontecido. Para quem está nos ouvindo, quem está nos ouvindo está nos escutando, e quem quiser vai assistir. Sabag fez o gesto de... você vai delatar o meu gesto. Não, não vou delatar, eu vou falar pra quem tá ouvindo só. Não, tá ouvindo vai ver a gente. Vai lá, entra no canal. Você tá gravando vídeo à toa, que eu não sou palhaço pra ficar gravando vídeo pra ninguém assistir. Não, mas o Cats é a mesma coisa que o Entre Facas e Segredos, né? Tem um elenco estelar. Sim, a mesma coisa? É a mesma coisa, só que o resultado é totalmente o oposto, né, cara? Porque ele pegou um roteiro porque na verdade o roteiro tem nada a ver. O Segredo é um roteiro original. Roteiro, mas a princípio os dois roteiros são bons, né? Você pega o roteiro do Cats, um roteiro consagrado. Aí você pega o Ian. Qual que é o do Senhor dos Anéis que está no Cats, Maria Clara? Ian McKellen. Isso, Ian McKellen. Daí tem a Judy Dench. Tem a Taylor Swift, gente. Só tem gente massa no negócio. Todo mundo. Enfim, e daí os caras fazem um negócio bizarro daqueles.
E uma coisa do Facas e Segredos que é legal, que é a participação da Ana de Armas, né, como imigrante, é que também é fácil, só daí uma crítica, né, é legal e ruim ao mesmo tempo. Colocar a Ana de Armas como imigrante cá em Coimbra é covardia, né, meu? Tipo, quem que não vai simpatizar? Nossa, eu tô com preconceito contra essa imigrante aí. Tem uma piada, né, o filme com ela ser imigrante, que ninguém nunca sabe qual que é o país que ela veio, né, a família dela veio. Acho que falou até o Brasil, você né? Você veio da Guatemala, do Equador, você que... E a Ana de Armas é cubana, a atriz. Isso. Mas beleza, eu quero escutar agora o Pozonov ou o Sabag, que vão falar... Eu deixo o Pozonov no final, Sabag, porque com certeza ele vai falar mal do filme. Eu ia dizer para vir o Paulo antes, porque... Não, deixa eu falar, então, daí a gente faz eu ouvi a verdade, a gente ia ouvir a verdade sobre Entre Facas e Segredos. A verdade. A razão. Não, assim, eu gostei do filme, achei uma experiência boa durante a... Você já assistiu, né? Vai aquele crescendo que tem aquele mas depois, né? Mas eu achei que foi uma experiência super legal, assim, durante 2h10, me diverti, assisti com a minha mulher, a gente ficou conversando o filme todo, que eu acho que é uma proposta, inclusive para você assistir no cinema, né? Eu sei que o Jones gosta bastante quando as pessoas conversam durante o filme, então eu gosto de ver esse tipo de filme em casa, porque daí eu fico conversando, fico inventando 1 milhão de plots alternativos, e assim, eu acho que a graça disso tudo é você se enganar, né? E depois você ser meio que enganado pelo roteirista, ou no caso aí de livros policiais, pelo escritor. Você acha que você sabe alguma coisa e no final você não sabe nada. Isso que é o mais divertido desse tipo de narrativa. Mas daí assim, logo depois eu senti... Fiquei com um gostinho... Vou ser sommelier de cinema aqui. Fiquei com um gostinho ruim, um retrogosto ruim na boca, entendeu? Notas de desagrado com um fundo de insatisfação. Não, mas é mais de insatisfação do que de desagrado. Aí talvez o Evandro não tá aí pra falar, mas é aquela coisa de expectativa. Na verdade, eu nem assisti esse filme com nenhuma expectativa, mas enfim, acho que se ele tivesse, ele falaria isso. Um dos grandes problemas do filme pra mim, vocês vão agora eu vou colocar muito a boina, hein? Muito. Bota a boina. É um problema de casting. Ainda não. Não, é um problema de casting, de escolha do elenco. E assim, não é porque o elenco seja ruim. É assim, Toni Collette, super boa, Jamie Lee Curtis. Só que assim, a partir do momento em que você vê que tem o Chris Evans no elenco e ele demora a aparecer na trama, assim, até ele aparece ali no começo, mas ele demora a ter um papel de maior destaque, você já percebe, caramba, isso aí tem muito a ver com a história. Então, assim, em nenhum momento eu me senti enganado como eu gostaria. Em nenhum momento eu duvidei da Jamie Lee Curtis. Mas eu não entendi, esse problema de casting? Um problema de casting, porque assim, aí eu tava comparando, agora eu tava pensando... Roteiro? Não, isso é um problema de casting, porque assim... Se fosse um ator desconhecido... se fosse um ator... Você podia imaginar que o papel não era tão relevante. Exatamente. Ser o Chris Evans, esse cara deve ter um papel mais importante na história. Um papel de destaque na história. Então, assim, mas isso foi uma coisa que, assim, eu não acho que estrague a experiência do filme. Pra mim, é só uma coisa que saltou aos olhos no final. Aí eu tava pensando agora, antes do podcast, o que eu podia comparar, né? Podia comparar, de repente, com Suspeitos. Eu não lembro se o Kevin Spacey era tão grande já na época. Era um ator... Não era. Então era isso... E é um elenco maravilhoso ali. O resto do elenco era. Gabriel Byrne. Então isso leva você a... naquele final que hoje em dia não faz nenhum sentido, porque o final do Suspeitos, aí, pra quem não viu, ele se resolve com fax. Isso é muito louco, assim. Imagine, hoje em dia jamais faria sentido isso. Aí, assim, outro problema do filme que eu não curti muito, assim, o elenco é maravilhoso, mas acho que os personagens são meio rasos, sabe? A Toni Collette eu achei um desperdício, eu adoro aquela mulher, eu achei um desperdício ali. Mas é proposta, né, Paulo? E daí eu discordo, pode ser, eu entendo, mas, enfim.
Aí eu já discordo um pouco de vocês, que eu realmente acho que o Daniel Craig está muito caricato no papel. Mas aí também, uma outra coisa que você falou, proposta, eu fiquei me perguntando, se eu assistisse esse filme... Como que é um papel não caricato para um detetive? Assim, como que ele deveria se portar para ser detetive? Não sei, não sou ator, cara. Eu sou o Paulo entende detetives, hein? O Paulo conhece, sabe como funciona. Mas não sei, eu não consegui imaginar. Pior que eu gosto de detetives mesmo. Eu sempre curti muita... Eu não sei que piada é essa. Aquele dia vocês fizeram, eu vou lá buscar no Google essa piada e não entendi, mas tudo bem. A idade tem essas coisas. Que mais que eu queria dizer? Eu acho que é isso, assim, eu curti as referências ao gênero, apesar de achar um pouco meio, assim, eu tô meio cansado dessas referências, assim, eu acho que já perdeu um pouco a originalidade disso, mas assim, eu gosto de humor autodepreciativo, então eu não vou achar isso... Não que eu ache um defeito, não é uma coisa que me faria não recomendar o filme. E até porque não é tão de um jeito tão agressivo ou tão... É explícito, mas não é tão... Me ajudem com a palavra, não é tão... Enfim, não é tão. Agora, uma coisa que me incomodou muito, muito no filme, daí eu sei que a referência é Agatha Christie, mas eu acho que para o cinema esse tipo de transposição é bem complicado. É aquela resolução no final em que, assim, no livro você come o livro, vira o livro, assim, loucamente, porque você quer saber toda a explicação, como as peças se encaixam, mas eu acho que no filme, como é que é? O Blanc lá? O Benoit Blanc, explicar tintim por tintim do plano e aquela gravação e não sei o quê, eu acho, assim, isso que eu ia falar quando eu fui interrompido por alguém. Por você, Sabag, provavelmente. Eu acho que tem dois jeitos de você ver o filme. Você vê um pouquinho, mas assim, como comédia, ele cresce, muito, assim, ele adquire qualidades, e se você assistir ele como um filme policial, Done, não sei o que lá, eu acho que ele perde, entendeu? Então, eu acho que no final das contas, assim, o que pra mim me salvou é que ficou essa parte de comédia, essa mais exagerada e tal, eu acho que ela se sobressai um pouco no filme. Mas como um filme só policial, daí, assim, para efeito de comparação, de novo, a minha memória é péssima, né? Mas, assim, eu pensei nos Suspeitos, que é um filme que já tem, sei lá, quase 30 anos, eu acho que daí ele perde um pouco. Eu vou dizer uma coisa, normalmente eu não gosto de filme que explica muito, sabe? Mas se esse não me explicasse, eu não ia entender nada. Não, mas eu acho que ele não precisava... Não, eu fico me perguntando se ele não tinha uma forma de explicar com imagens, entendeu? Eu acho que ficou muito... Com slide? Isso. Acho que ficou muito discursivo. Ele fazia um PowerPoint, assim, entendeu? Ele mostrava assim... Bota uma bolinha no meio, várias bolinhas... Uma Exatamente. Aí mas aí você está exigindo um pouco do que eu acho que não é nem a proposta do filme mesmo, né? Parece que o tom do documentário é esse, né? Isso de ser uma comédia, e assim, eu concordo, eu entendo a crítica dele, porque realmente não me parece que o filme pretende ser um grande policial. Ele fica nessa coisa, ele quer se propõe a ser engraçado. E ele parece mesmo um joguinho de detetive, né? Com personagens bem caricatos e marcados, assim. E fica meio sketch. Mas enfim, desculpa interromper, Sabag. Quero te ouvir também. Eu achei interessante o que o Paulo falou, a crítica que ele fez, só que eu acho que ele está exigindo que o filme... Não exigindo, né? Mas assim, desejaria que talvez o filme fosse uma coisa que você quer... Não, eu tô exigindo dele. Eu mandei cartas lá pro negócio, tô exigindo que mude isso. Isso. Você tweetou, né? Isso, eu tuitei com quer cancelar o filme. Exatamente. Para mim, olha, eu recomendo Entre Facas e Segredos. Quando eu assisti, também assisti no cinema e foi uma sessão muito divertida, né? Você assiste filme, sai leve.
um programa bacana. Agora não vai assistir mais no cinema, vai assistir em casa, vale a pena também. É um filme que não tem razão nenhuma para a gente dizer que você não deve gastar o seu tempo assistindo esse filme. O filme não incomoda, o filme não é chato de forma nenhuma, né? Ao contrário, é um filme muito leve. Não é uma milada. Não, exatamente. Que a gente tem esse hábito de ficar trazendo as falhas cometidas pelos outros aqui no passado, né, das más indicações, né? Então não é. Olha. Não sei, o Paulo jogou no ar aí. E esse filme não, esse filme você pode recomendar para quem quer que seja, que vai ser uma experiência agradável. Só alguém muito, muito mal-humorado mesmo é que vai achar ruim de gastar o seu tempo vendo o seu filme, né? Esse filme. Esse filme, no entanto, para mim, ele tem um efeito um pouco contrário do que tem sido a experiência de assistir grandes filmes, que você termina de assistir, acontece comigo, não sei se acontece com mais gente, acho que eu até já falei isso aqui antes, né? Você termina de assistir o filme, acha uma coisa, e aí o tempo vai passando e você começa a crescer, aquilo começa a aumentar, você vai descobrindo aí novas dimensões a respeito daquela obra que você não tinha percebido naquele primeiro momento, e você vai pensando, vai lembrando de passagens, vai associando com outras coisas, e aquela obra vai crescendo. Isso acontece aqui no podcast às vezes. A gente assiste o filme uns dias antes, ou assistiu recentemente, né, para poder comentar, e com o tempo e até com o que os outros vão falando, a gente vai crescendo essas ideias e vai pensando, pô, isso realmente parece maior até do que eu tinha sentido da primeira vez. O Entre Facas e Segredos, para mim, é o efeito contrário. É um filme que foi muito divertido no dia que eu assisti, saí recomendando, achando assim, muito engraçado e espertinho e muito bem feito e tal. E aí foi passando o tempo e eu acho que ele foi perdendo um pouco desse peso. O que não é um problema, não é um problema, é só uma questão de experiência do que o filme vai virar na minha memória das coisas que eu assisto, né? Eu queria falar um pouco sobre o Rian Johnson, porque ele é um cara que ele não tem uma carreira ainda muito grande no cinema, ele já teve essa indicação pelo Entre Facas e Segredos, mas evidentemente que o salto dele para a indústria foi quando ele dirigiu esse episódio do Star Wars, né? E ali foi obviamente, o cara ia dirigir o Star Wars, pegando a franquia depois que o J.J. Abrams fez ela renascer, né? Assim, um alto hype, e foi selecionado para dirigir esse filme, então veio o problema da expectativa. Eu acho que o trabalho que ele fez ali nos últimos Jedi é ruim. Eu não sou fã de Star Wars, eu não sou esses caras que conhecem todo o universo, que ficam lá vendo tudo, que conhecem todas as coisas. Eu gosto de ver os filmes, já vi os filmes clássicos, né? Não é um bonequinho do Star Wars ali atrás? Não é um bonequinho do Star Wars. Eu acho que eu não tenho nada de Star Wars em casa. Mas assim, eu achei muito decepcionante. E o que tem isso a ver com Entre Facas e Segredos? Eu acho que naquele episódio do Star Wars, o Rian Johnson teve liberdade suficiente para mostrar um pouco da mão dele como diretor. E eu acho que ele curte esse tipo de humor, que o Entre Facas e Segredos é perfeito para ele, né? Essa coisa de personagens, de uma boa dose de caricatura, né? Uma coisa bem esquematizada, né? Esse filme traz, assim, então você imagina que não tem muito espaço ali para improvisação dos atores, né? Eles até podem improvisar aqui ali com uma fala, um caco, um jeito de falar, alguma coisa assim, mas um roteiro desse impede que você dê muita liberdade ali para o ator. Então a história é muito intrincada, né? Para ele contar essa história desse assassinato, esse gênero de filme pede isso, né? Que não seja uma coisa óbvia, né? Não é simplesmente, foi esse cara, enfim, né? Tem que ter toda uma artimanha ali para mostrar o que tem de diferente naquele crime. E eu acho que ele flertou com isso ali no Star Wars, nesse filme que ele dirigiu, e não deu certo, porque teve, né, os fãs não gostaram, e aí a Disney voltou atrás e trouxe de volta o J.J. Abrams. Mas ali já mostra isso, que é esse tipo de humor que ele gosta, que é um humor meio de uma cultura nerd, sabe? É um humor meio de bom moço, assim, um humor de piada, piada de salão, sabe? Piada que não vai ofender ninguém, piada para uma plateia muito ampla e tal, assim, que tem a ver com essas coisinhas. Né? E acho que o Entre Facas e Segredos ele está repleto disso.
Ele tá cheio disso. Todos esses atores aí que vocês mencionaram antes, eles estão em boas atuações, na minha opinião. Acho que alguns estão, obviamente, melhores do que outros, né? Gosto da atuação do Daniel Craig, gosto muito da Jamie Lee Curtis, gosto muito da Toni Collette, gosto muito do Don Johnson. A Ana de Armas não é um papel cômico, né, no filme, ela é talvez a única personagem ali que não esbarre muito para essa comédia visual, né. O Chris Evans, para mim, que é difícil, eu concordo com o Paulo nisso, nessa coisa do casting, porque ele é muito, uma figura hoje muito com brilho muito próprio, né, assim, um cara que carrega, né, aquela cara dele de Capitão América, assim, então. Muito bonito, né, Savag? Daí é muito bonito. Muito. Não, eu me confundi, inclusive. Ele é muito gato mesmo. Ele é, e eu fico perturbado com isso. Não, mas é porque assim, o cara chama muita atenção, e aí você não consegue, você não vai olhar os detalhes, assim, ele vai se perder na sua importância, no seu tamanho ali, né? Ele não conseguiu reduzir isso. A figura dele é muito, né, um tipão e tal, então, claro, ele vai atrair muito dessa atenção. Então, acho que ele destoa o resto do elenco. Mas, assim, o resto do elenco está de fato muito bom. Então, eles conseguiram criar esses personagens com essa dose de caricatura, e aí o resultado fica muito gostoso. Agora, vai passando o tempo, para mim, o filme vai ficando um filme menor, ficando um filme, assim, um filme de prateleira, né, que você pode fazer essa indicação. Então. E o Rian Johnson, além de ele ser um cara que tem esse humor, que parece que é um humor característico dele, ele é um bom diretor em termos técnicos, né? Antes dele fazer o Star Wars, ele dirigiu alguns dos últimos episódios do Breaking Bad, que na minha opinião, é uma das maiores séries de televisão de todos os tempos, e boa parte da crítica vai concordar com isso. E o Breaking Bad é muito bom do começo ao fim. Há quem não gosta, logicamente, mas ele é muito bom do começo ao fim, só que a última temporada, os últimos episódios, especialmente, são episódios assim que são dissecados pela força cinematográfica que eles têm, né? Não é só uma boa história, eles são cinematograficamente muito bem conduzidos. E ali o Rian Johnson conseguiu uma carta de apresentação. Ele já tinha feito aquele filme Looper, que não é um filme muito bom, mas ali ele mostrou que ele dominava uma técnica que fazia com que ele podia ter esse desafio, tipo fazer Star Wars e como fazer esse filme. E esse filme deu muito certo. Então, assim, ele reúne essas duas características. Você vê um filme que tem a mão do diretor, ela não é uma mão pesada, porque você não se sente incomodado com isso, mas é um pouco a mensagem dele. E acho que ele entrou ali numa zona de conforto. Acho que aí ele está fazendo uma coisa que é uma coisa que ele se sente bem, com o tipo de humor que ele gosta, podendo trabalhar com um grande elenco, que hoje ele tem condição de ter orçamento para reunir um elenco caro como esse desse filme, né? E o resultado é esse, um resultado de um filme leve, divertido, que vai ter uma boa recepção. Para terminar, eu queria falar um pouquinho, a Maria Clara começou falando da Agatha Christie. Eu tenho uma história de família, que a Agatha Christie é a autora preferida do meu pai, e enquanto eu crescia, eu via sempre na estante de casa uma coleção grande de livros da Agatha Christie que meu pai tinha, e ele adorava aquilo, quando eu era criança, saiu muito pouco livro novo da Agatha Christie, então eu lembro de eventualmente ser lançado no Brasil 2 ou 3 livros novos que o meu pai corria comprar e colocava na coleção dele e tal. Eu era muito criança nessa época. Aí quando eu adquiri mais gosto pela leitura, eu fui ler a Agatha Christie. E de fato é esse tipo de literatura que você quer consumir muito rápido, porque você quer saber qual que é o desfecho, né? Você quer entender o que está acontecendo. E eu levei um azar danado, assim, porque eu cresci ouvindo, né, o Poirot, a Miss Maple, né, a outra detetive da Agatha Christie e tal. Poirot? Eu sempre achei que era Poirot. Depende de onde você está falando. Depende da sua fluência do francês. Não, eu falo Flamengo, então. Não, nunca me passou pela cabeça. Nossa, o cara é francês. Ele é belga, na verdade. Ele é belga? Você vê como eu sou ignorante. Então assim, eu cresci com aquela mitologia, né, nesses personagens e tal, nos manierismos deles e tal. E aí o primeiro livro que eu fui ler,
eu não vou lembrar do título agora, eu não pesquisei antes e eu não quero falar bobagem. Mas assim, o que eu lembro? Eu lembro que eu consumi muito rápido os 3/4 do livro para conseguir chegar no desfecho daquele crime qualquer. E, putz, eu me senti muito enganado. Porque uma das coisas que ela fazia, não eram todos os livros, depois eu fui saber, eu li mais, uns 2 ou 3, eu acho, da Agatha Christie. Algumas vezes ela criava uma trama que, se você tivesse atenção e ficasse lá juntando as peças, você conseguia chegar na conclusão, né? Então isso era meio que um desafio, era quase uma charada lá para os seus leitores, né? Só que algumas vezes ela escondia coisas, quando ela contava, descrevia passagens, que era impossível para o leitor descobrir que aquilo tinha acontecido. Né? Não existia a pista de que aconteceu alguma coisa diferente do que ela estava descrevendo. Então, quando vinha enfim, a explicação do que tinha acontecido, eu falava assim, pô, mas era impossível, eu não teria nunca como adivinhar isso aqui, porque era uma coisa que ela mesma não descreveu, ela escondeu isso da plateia, então só chutando você ia conseguir chegar àquilo, né? E eu me senti um pouco frustrado por isso, assim. Então eu sempre tive um certo pé atrás, assim, com essa coisa dessas histórias, né, de quem cometeu o crime e tal. Muito embora, e a última referência que eu faço, eu lembro com muito carinho de um filme, esse eu fui olhar com o filme que era de 1985, chamado Os Sete Suspeitos, que é baseado no jogo de tabuleiro Detetive. Né, que é um jogo de tabuleiro muito comum para quem conhecia jogos de tabuleiro desde os anos 80. Né? Aqui no Brasil criaram versões nacionais dos jogos famosos, né? E aí no Brasil ele é o Detetive, embora o original seja o Clue. E aí a gente conhecia essa versão brasileirada que não pagava direitos autorais lá para os autores do jogo original. E o filme, Os Sete Suspeitos, é um filme de 85, que é um filme baseado no jogo Clue, no jogo de tabuleiro. E é um caso de filme de quem cometeu, né? Estão todos os suspeitos dentro de uma mansão e alguém cometeu um crime e tal, que é a premissa do jogo, que quem já jogou sabe qual que é. É um filme pequeno, né? Um filme que não é um filme importante em quase nenhum aspecto, mas assim, quem viveu, passou a infância nos anos 80, que é o caso da maioria de nós aqui, Dona Maria Clara, que não é o seu caso, a gente, quando sabia assim, um filme que eu gosto, então você esperava aquilo passar na televisão, né? Não tinha muito jeito. Depois veio locadores, você podia ir lá, mas assim, via de regra, você esperava aquilo passar na TV aberta, que é o que existia. E esse Os Sete Suspeitos é um filme que passava com certa frequência na sessão da tarde, que é o horário preferido da criança que, né, vai para a escola de manhã e fica em casa à tarde. Então eu lembro que às vezes que você dava sorte de passar esse filme, assim, vamos parar para ver Os Sete Suspeitos aqui, que todo mundo gostava, mesmo já sabendo o que tinha acontecido, enfim, porque era um gênero, era lúdico, né, para criança. E eu acho que o Rei de Facas e Segredos ele vai ser meio que um filme assim. Claro que hoje não faz mais sentido, Sessão da Tarde, mas vai ser um filme que daqui a alguns anos a gente vai ver e falar assim, esse filme é tão legalzinho, né, tão divertido, então vamos dar uma chance para ele. Só me ocorreu uma coisinha, deixa eu só falar que quando você estava falando da Agatha Christie, eu fiquei pensando que, eu falei aqui dos suspeitos, você falou aí os Sete Suspeitos, né? Aí eu fiquei me perguntando se uma boa comparação desse filme não seria justamente lá o assassinato no Oriente Expresso Oriente, ou Morte no Nilo, né? Que também tem um elenco. São filmes que têm um elenco... Sendo refilmados agora com um elenco maravilhoso, né? E eu também estava pensando... O Detetive também, inclusive. O Clue também. E vocês estavam falando aí você estava falando do casting, eu falei também do casting. Vocês brincaram com o Daniel Craig. Eu fiquei me perguntando se tivessem invertido ali, entendeu? Se tivessem colocado o Chris Evans como detetive e o... Eu sei que, assim... Não sei se não seria... porque assim, você espera um papel de destaque, né? Aquela coisa. Então, foi só... Mas o Chris Evans não segura, né, Paulo? O Chris Evans não é... sim, eu sei que ele não... nenhuma qualidade interpretativa ainda na carreira dele. Então, ele faz sentido. Ele sempre faz isso. Só que, fazendo um exercício de imaginação, me perguntei se invertendo ali os papéis, de repente, a coisa não... Mas, enfim, isso aí talvez seja preciosismo da gente, ou o meu, no caso. Seu amigo não me inclua nessa. Sim. Mas olha, em termos de elenco, o elenco é muito bom. A Ana de Armas é uma ótima novidade nesse elenco de medalhões.
Ela surgiu, eu lembro dela pelo menos no Blade Runner, né? A primeira vez, assim, acho que foi o maior filme que ela apareceu, pelo menos. Aí ela fez agora o filme, agora não, né? Fez, enquanto ela estava fazendo sucesso aí entre o Blade Runner e o Entre Facas e Segredos, ela fez aquele filme para a Netflix lá, o Sérgio, né, que é junto com o Wagner Moura, baseado na vida do embaixador brasileiro. Eu não assisti esse filme ainda, mas ela vai se tornar uma grande estrela, sem dúvida nenhuma, e é uma oportunidade para você ver ela ainda nesse estágio inicial da carreira, né? Ainda. Sabe o que ela está fazendo, Savage? A própria imagem. O quê? Sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo a cinebiografia da Marilyn Monroe. Olha, é a própria, ela interpretando Mas Marilyn? ela tá fazendo a Marilyn? A Marilyn. Uau. Vai ser louco, hein? Ou vai ser muito bom, vai ser muito bom. Mas ela tem isso, né? Ana de Armas ou mais ou tem menos também. essa característica da atriz, ou vai ser muito bom, ou mais ou menos, ou muito ruim. São várias possibilidades. A Ana de Armas ela é essa atriz. Ela é essa atriz que atrai, né, a lente da câmera, né? Então ela tem uma beleza, um magnetismo ali que é próprio das grandes atrizes do cinema. Maria Clara, quer fazer comentários adicionais ao que dissemos do filme? Ou não? Ou tá bom para você? Olha, eu concordo com a sua crítica sobre a Agatha, porque eu lia muito. É que assim, eu lia a Agatha adolescente. Então eu acho que assim, depois de adulta, foram me chamar a atenção para o fato de que ela esconde muita informação e que no final você não tem como você não tinha como adivinhar, né? Não tinha como você acompanhar. E eu reli um livro novo da Agatha, aliás, reli não, né? Li pela primeira vez um livro que saiu agora pela HarperCollins. Eu acho que era Um Corpo na Biblioteca. E é da Miss Maple, eu nunca tinha lido nada dela, né? Eu sempre li tudo do Poirot, né? Inclusive, minhas recomendações todas vão por esse sentido, mas eu vou deixar para um momento. Eu concordo, assim, você vê que em alguns livros ela te dá pistas, em outra você simplesmente descobre depois o que estava na cabeça dela. Eu preciso rever Entre Facas e Segredos, para ser sincera, assim, porque às vezes tem coisas que você se sente surpreso no final, mas se você começa a ver desde o começo, você só percebe o que estava lá e você não reparou. Então eu não saberia avaliar em que espectro tá. E eu concordo com o comentário do Paulo, assim, independente disso, ele não é um filme, um grande filme policial, assim, você termina o filme tipo, caraca, eu não acredito que era isso. Não é, né, assim, eu fui pega de surpresa pelo plot twist do final, mas não foi essa coisa, caraca, nunca que eu ia imaginar, sabe, assim, esse negócio que fica, não foi o plot que me marcou no filme, né, foi a comédia, foram os personagens, foi a leveza, enfim, foram outros fatores, que eu gostei mais. Então, enfim, se o leitor, olha só, se o ouvinte quiser ver um excelente filme policial, não é bem essa pegada, ele é mais uma... eu achei interessante a sua comparação, ele vai ser um filme de sessão da tarde, né? Vai ser um ótimo filme de sessão da tarde para daqui a 10, 15 anos, não vai ter mais sessão da tarde, né, porque, enfim, a sessão da tarde on demand, a gente vai parar para ver, tipo, não, tá passando esse filme aí de bobeira, vou assistir. Então, é isso. Não, o Paulo citou bastante Os Suspeitos. Os Suspeitos é um filme que também tem essa coisa do plot twist no final ali, e é realmente da memória que eu tenho, um que é muito surpreendente, que ele, né, arrebatador ali, o espectador, só que ele fica legal, se você vai assistir pela segunda, terceira vez, assim, você começa a ir sabendo do que acontece, você começa a querer pescar quais eram as dicas, onde que estavam a suspeita daquilo e tal. Eu não sei se o Entre Facas e Segredos ele entraria nisso, porque para mim, por exemplo, eu vou falar para vocês, eu nem lembro qual que é o dispositivo lá da história que faz a reviravolta final. Eu lembro, né, quem são os responsáveis e tal, eu assisti no cinema, não revi esses dias, e tudo bem, para mim não importa, mas não ficou tão marcado por isso. Talvez essa questão do crime ali seja uma coisa menor para esse filme. Não sei.
Sim. Bom, eu dei muita risada. Foi o que mais enfim, me marcou, assim. Este é um filme muito gostoso de assistir, como a gente já falou várias vezes aqui. Tudo bem, isso aí, turma. Nós vamos dar notas ou não? Isso, notas e indicação depois. Notas. Você tá, Jones, você tá com a planilha aberta ou não? Não, mas eu vou anotar. eu vou ser. Isso. Depois o Leandro volta. Cheiro, anota. Que tá uma zona, planilha. Por quê, né? Nossa planilha. Anota o jogo do bicho. Planilha que não falha. Estou anotando aqui. A minha nota é 7. PP, 7. MC? Acho que daria um 9. 9, tá certo. Quem indica o filme tem que dar nota boa, né? Não tem que se querer o Paulo que indica o filme e daí na metade do programa já tá, não, vou dar nota 6. E depois foi mexendo a nota na planilha. Não, tem razão, ele não é bom. Né? O Paulo é o mestre disso. Sabag, tua nota. Eu gosto dessa ideia de desistir da indicação do meu. Falar, quer saber? Você exatamente, mas qual o problema? Eu vou dar um 6,5. Eu daria 7 pro filme, mas eu confesso que ele perdeu um pouquinho de energia com o passar do tempo para mim. Então eu vou dar 6,5. E eu vou dar um 6,5 positivo, assim, tipo, vai de boa. 6,7. Eu vou dar nota 8. Porque eu dou nota alta para. Tá generoso. Não, eu vou dar nota. Porque eu dou nota alta para filmes que tem um bom fator replay. Tipo, o filme assim, porque tem filme que é bom, mas se você for assistir de volta, você se desgraça a cabeça. Por exemplo, Lista de Schindler. Né? Que filme bom, deixa eu assistir de volta. Não já assisti, já sofri, já destruiu o Orfanato, sabe aquele terror espanhol? Não sei. É um ótimo filme, mas eu dou graças que eu nunca mais vou precisar assistir esse filme de novo. É isso, você assiste uma vez, né? Tem filmes que são até divertidos e você também só dão para. Não vale assistir muitas vezes, por exemplo, porque a graça é a primeira vez que você vê. Que é, por exemplo, o Madrugada dos Mortos. O Amanhecer do. Qual que é esse esse novo de zumbi que é do cara do Batman vs Superman, que é do Zack Snyder. Não sei, mas agora me uma pergunta que eu preciso te fazer, Jones. Você assistiu o filme dos Corvos? Então, não, vou falar disso na parte das indicações. Agora já está notado. Mas tem esse de zumbi do Zack Snyder, que a primeira vez que você assiste, você fica, cara, que filme massa de zumbi. Mas é que ele é tão surpreendente da primeira vez que você assiste, que daí tipo, você vai assistir a segunda vez, ele perde o impacto e não é tão legal. E na outra ponta está A Rocha, que se você assistir 20 vezes na sua vida, ele só vai melhorar. Cara, A Rocha, que filme maravilhoso. A Rocha é o quê? Aquele musical? A Rocha? Isso, é. Aquele gênero musical. Legal. Nossa. Duas pessoas desfavoritando a gente nesse momento, depois dessa. Sim, dando unlike. Deixa o seu unlike. Deixa o seu unlike. A gente vai entender se você der o seu unlike agora. Mas coloca nos comentários que o unlike é por causa da piada do Paulo, tá? Só pra gente depois mostrar pra ele. Isso. Vamos para as indicações, então, João, já que você está aí falando de componente de... Como é que você chamou? Fator replay. Fator replay. Então... Comece com as indicações. Calma. Fator replay. Piada interna. Você não entendeu, né? Tudo bem. É tão interna que só você entendeu. Talvez seja interna. Talvez nem você tenha entendido. Meu Deus, cara, eu perdi até o rumo depois disso. Eu também. Cara, mais 500 likes, o vídeo mais favoritado da história do YouTube, se a gente tivesse uma grande audiência. Mas a gente gosta da pequena audiência que a gente tem, a gente não tá nem aí para grandes audiências. A gente não quer grandes audiências, a gente quer... porque senão depois começa a cancelar a gente, olha lá as merdas que o Jones disse, é uma piada do Paulo. Não, imagina, Jones, você
Nem dá motivo. O pessoal de Osasco começar a assistir. Cara, mas o Osasco, né? Pelo amor de Deus. Quem que não quer ser... Eu quero ser cancelado por Osasco. Já falei eu quero ser pessoa não grata na cidade. Eu quero. Imagina que por algum amanhã a Câmara dos Vereadores me impeça a entrada lá. Não, imagina por algum motivo bizarro amanhã o Bradesco. Nossa, a gente quer que o Jones trabalhe aqui. Daí eles cheguem lá e ofereçam assim, um salário irrecusável. Se bem que um salário irrecusável para Osasco só se for tipo R$1 bilhão por mês, né, cara? Tipo, daí os caras. Não, e daí, se eu for uma pessoa não grata lá, eu não vou poder aceitar o trabalho. Não, olha, gente, não dá. O Osasco me odeia e tal. Enfim. Chega de Osasco, já falei muito de Osasco e de motoqueiro nesse programa. Aliás, tenho certeza que os motoqueiros, a maior concentração é em Osasco. Deixa eu falar então da indicação. Semana passada eu disse que eu ia assistir O Corvo, que é um filme que tem nota 4 no IMDb, e ia falar para você. Só que eu não tive coragem de assistir. Eu fui um covarde. Eu sou uma pessoa não decente, segundo o Viktor Frankl. E eu não assisti, mas eu prometo que eu assisto para a semana que vem. É que eu realmente não veio um momento assim que eu, tipo, sabe aquele momento? Não, eu vou encarar essa porcaria. Eu não consegui. Tipo, teve uma sequência, eu vi uns 2 filmes ruins na sequência, que daí eu, não, cara, mais um eu não aguento. Mas minha indicação, que eu achei até que não, o pessoal poderia pensar, nossa, esse filme já foi bastante indicado, etc e tal. Brasil, o filme do Terry Gilliam. Cara, que filme incrível. Eu nunca tinha assistido ele inteiro, eu tinha assistido pedaços e tal. Eu peguei do começo ao fim. Cara, que filme incrível, meu. Quantos subtextos, quantas coisas o filme tem. E impressionante Terry Gilliam fazer aquele filme, né? E o Jonathan Pryce, no começo da carreira. A atuação dele é incrível, ele parece uma mistura de Woody Allen com, sabe, tímido, sonhador, e um cara que, enfim, foi pego pela burocracia e está querendo... Assim, esse filme é maravilhoso, e depois eu fiquei tão intrigado pelas coisas do filme, né, que eu fui assistir vários vídeos a respeito, escutar podcasts, e tem muita coisa que vale a pena. Eu acho que até vale fazer uma quarentena cult sobre o Brasil, o filme, se você é nosso ouvinte. Ele tá onde, Jones? Tá na Amazon. Ô, Jones, você sabe dizer se o Terry Gilliam foi cancelado na época por causa do filme? Por que ele teria sido cancelado? Não, porque, assim, por causa do nome Brasil. Não, na época não tinha isso, né? O Brasil é uma coisa que ele sonha, né? É a parte. Mas enfim, tem uma. Ele sonha num refúgio, né? Daquele mundo de burocracia, um mundo em que você precisa de papel para o papel. Né? Quando eles vão prender lá o marido, que é o Archibald Buttle, que é, na verdade, Archibald Tuttle, né? Que era o certo, mas cai, é literalmente um bug, né, no sistema, né, cai um besouro lá, uma mosca dentro da máquina e faz sair a letra errada e eles prendem a pessoa errada e matam, né, é o sistema lá de recuperação de informação. Enfim, daí esse cara ele vai contra a burocracia, né, e começa a ficar cada vez mais contra o sistema e tem um sonho dele, e no final ele consegue escapar da maneira mais terrível, né, triste possível, que ele sofre uma lobotomia lá, só que no cérebro dele, dentro da cabeça, ele consegue escapar daquele mundo opressor e terrível, burocrático, onde o Estado manda em tudo. Filmaço. Eu lembrava de um filme completamente diferente, mas é porque eu vi na faculdade, então a minha pergunta não faz muito sentido. Era contra o capitalismo, né, o filme na faculdade. Né? Não, provavelmente. Algum tipo de análise semiótica, assim. Bem, eu já vou emendar, então, assim, rapidinho aqui, já que eu estou falando. A minha dica vai ser uma dica bem feel good, bem levinha, que é uma série chamada The Goldbergs. Vocês estão aí ainda? Porque o Sabag só aparece para mim, só aparece
parado aqui, eu achei que ele estava travado. Então, beleza. Goldbergs é uma família nos anos 80, no subúrbio da Filadélfia. É cheio de referência, obviamente, aos anos 80. É quase sabe, o That 70 Show? É quase The 80s Show. E no final, o idealizador da série, ele sempre gostou de cinema, então ele sempre estava com aquela câmera VHS na mão quando ele era criança. E uma coisa bem legal da série é que, assim, a história se desenvolve, aquela historinha de sitcom bem simples, mas no final sempre mostra a cena da vida real da família dele, que tem a ver com o roteiro. E, sei lá, pode me chamar de muito frouxo ou coisa parecida, mas aquilo sempre me emociona muito. Assim, eu acho bem legal quem consegue pegar coisinhas da vida e transformar numa coisa, extrapolar aquilo e transformar numa coisa universal. Acho isso sempre legal. Então, eu acho que é uma série que é hoje meio subvalorizada. Eu acho que passa na TV aberta nos Estados Unidos, não tenho certeza, mas é bem legal. Tem 4 temporadas, acho que na Amazon. The Goldbergs. The Goldbergs. Tudo bem, então eu vou emendar com a minha e deixar a Maria Clara, que fez a indicação do filme, encerrar. A minha indicação é uma série de animação muito boa, chamada BoJack Horseman. Não, recomendo também, mas não pela terceira vez, né? A minha indicação é uma série que não é de animação, uma série que está disponível hoje no Amazon Prime, que é o Mr. Robot, traduzido para português, atenção, como Sociedade Hacker. Esse título tá maravilhoso. Só por esse título em português já vale, viu, Johnny? Só aqui já diria, é o suficiente já para atrair. Agora, tem uma coisa que a gente precisa falar, né, em um programa desses, que é a questão do preconceito contra os títulos traduzidos. É verdade, os títulos... Um Tira da Pesada. O que você prefere? Um Tira da Pesada ou Beverly Hills Cop? Não tem nem... O Príncipe de Nova York também é bom. Qual que é o título original? Do quê? Esqueci. Do Príncipe de Nova York é... Gente, Nossa, Welcome to America? Não. É alguma coisa in America. É isso, Coming to America. Coming to America. Coming to America. Tem Cara, não. Tem um trocadilho, né? É verdade. Tem um trocadilho bem pesado, aliás. Mas a minha... Desculpe, eu ia complementar aqui, Paulo. Não, eu só vou falar que esses dias eu vi também tem os títulos portugueses para os filmes, né? Que são bem... Um dia a gente tem que falar sobre isso também. Cara, um morto muito louco. Weekend at Bernie's. Brancos não sabem enterrar. Não, esse é assim mesmo. White Men Can Jump. Homens brancos. Não, mas em Portugal não. Me parece que é outra coisa. Paulo, pelo amor. Portugal ele é mais divertido. Então, como eu estava dizendo, Sociedade Hacker, atenção. Mr. Robot. Mr. Robot é uma série de 2016. Ela tem 2 temporadas, se não me engano. Eu comecei a assistir há um tempo, retomei agora. É sensacional a história de um cara que é um hacker, mas não é isso. Não é uma série tradicional, não é uma história tradicional sobre tecnologia. No mundo pós-apocalíptico, não pós-apocalíptico, mas um futuro distópico, né? Um presente distópico, talvez. Uma série muito diferente do padrão que você está acostumado. O diretor, o nome do cara é Sam Esmail. Ele dirige alguns episódios assim, usando enquadramentos muito, muito diferentes dos habituais que a gente está acostumado. Foi a série que surgiu aquele ator, o Rami Malek, né, que depois ficou famoso lá por fazer a biografia, a cinebiografia do Freddie Mercury, né? Mas, assim, é uma coisa muito diferente do que a gente está habituado a ver, ficção científica, uma ambientação muito diferente, então, assim, uso de enquadramento, uso de som, uso de música, bem diferente, deixa um tanto desconfortável, sabe, assistindo. Uma história em que ele é um hacker que trabalha para uma empresa que ele detesta e ele é uma pessoa que tem sérios problemas de saúde mental e tal, então ele precisa tomar muito remédio, tomar muita droga para continuar seguindo ali, e isso altera completamente a percepção de realidade dele. Então, e aí é muito sutil essa tradução, né, do que é viagem do personagem, o que é
esse universo que não é exatamente o mundo real, assim. Então, recomendo. Não vi inteira ainda, não sei se continua tão boa quanto começa, mas recomendo aos meus amigos, quem gostar das minhas indicações, então, Mr. Robot. Bom, minha vez. Isso, sua vez. Minha recomendação vai dentro do tema do programa. Eu recomendo de filme que os nossos ouvintes assistam, especialmente quem não tem contato com Agatha Christie e quiser começar. Recomendo o recente Assassinato no Expresso Oriente. Apesar de o Kenneth Branagh não ser um bom Poirot, nem aquele bigodão gigante branco não é o bigode correto, mas o resto do elenco é excelente. Tem a Daisy Ridley, tem o Josh Gad de Frozen, tem Daisy Ridley é de Star Wars, né, a Rey. Tem o Johnny Depp, enfim, grande elenco, e o filme é muito bom, uma ótima adaptação, né? Acho que o título fala por si só. E recomendo 2 livros para quem quiser começar no universo Agatha Christie. O caso, na verdade, o nome agora E Não Sobrou Nenhum, né? Era o caso dos 10 negrinhos, foi cancelado, virou E Não Sobrou Nenhum. Então, mas é uma excelente obra, né? Trata-se, são 10 pessoas que são levadas para uma ilha, né? E tem na mesa da sala de estar, se eu não me engano, tem 10 figuras de negrinhos e tem uma quadrinha, essas musiquinhas populares que todo mundo canta quando é criança, e que tá ligado os 5 patinhos da Xuxa, entendeu? Começa com 5, aí vai morrendo cada um pelo caminho, é tipo isso. Só que a comparação é excelente a minha, né? Entreguei a minha... Boa, gostei. Eu fiquei pensando no que eu ia comparar. Eu só consegui pensar nos 5 patinhos. Vocês me desculpem, tá, gente? Eu tenho 25 anos. A minha infância foi essa, não foi os anos 80. Não joga na nossa cara a diferença. A gente fica falando aqui de anos 80. Então, esse espírito da coisa que as pessoas vão morrendo, né? No caso, é muito bom. É um dos melhores da Agatha Christie. E o meu preferido, que é o Assassinato de Roger Ackroyd. Também é maravilhoso e esse é protagonizado pelo Poirot. Então são essas minhas recomendações. Muito bem. Então temos aí um bom filme para indicar, Entre Facas e Segredos. Temos boas recomendações. Hoje achei as recomendações razoáveis. Às vezes a gente dá umas viajadas aqui nas recomendações também. Eu fico pensando, quem será que vai ouvir isso e vai falar assim, putz, quer saber aquele negócio? Vou dar uma... Dessa vez não, né, pessoal? Dessa vez tá mais palatável. É isso aí, terminamos por hoje então. Voltaremos na próxima semana com mais um Quarentena Cult. O filme, vai dizer, o filme é o... é verdade, eu esqueço. O Assassinato do Servo Sagrado, né, Paulo? Isso. É isso, o Assassinato do Servo Sagrado. Não é esse o nome? Não? Não, esse é o nome? É o Paulo que indicou, mas ele só sabe os títulos. Só sabe os títulos. Sacrifício do Servo Sagrado. O sacrifício é o assassinato. Isso. O sacrifício do Servo Sagrado. Desculpe. Que era aquele diretor maluco lá, né? O cara que fez a Lagosta. Isso. E também fez a predileta, como que é o nome do filme lá? A Favorita? Favorita, isso. Esse mesmo. Eu não vou me arriscar a falar agora o nome dele, porque eu não lembro fácil. Então, O Sacrifício do Servo Sagrado é o filme da próxima semana. Eu lembro também que você pode assinar o feed do Podcast Ideias, né, no seu tocador preferido, seja o Deezer, seja o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, é esse o nome também da Apple? iTunes. Um negócio novo aí que tá surgindo. Mas eu suspeito que vai dar certo esse serviço. Então, potencial, né? Então se você topou com o nosso conteúdo aí de alguma maneira que você não sabe qual é, seja no YouTube ou na própria Gazeta do Povo, e gostou do Quarentena Cult, você pode entrar no feed Podcast Ideias e lá você vai encontrar. Esse já é. Daqui a pouco a gente chega no 30º episódio do Quarentena Cult, hein, se eu não me engano. Então você pode ouvir o que a gente já falou sobre outros filmes e estaremos juntos aqui mais uma vez na próxima semana. É isso aí, obrigado Maria Clara, obrigado Paulo, obrigado Jones, obrigado a você que pessoal. Com a gente. Tchau. Um abraço, tchau.